Saudações a todos e todos. Hoje eu quero fazer um breve comentário sobre uma obra que eu estou terminando de ler, que é Marco Antônio Villa, Quando eu vim me embora, né? A história da migração nordestina para São Paulo. É um tema que interessa muito, né? Já que sou brasiliense, filho de candangos, né? Meu pai também saiu do Nordeste. A sua migração não destinou-se a São Paulo, mas destinou-se aqui a Brasília, né? E tem uma obra que fala muito bem disso, que foi Os Construtores de Brasília, da professora Nair Bicalho. O que me interessa nessa leitura que eu ainda estou concluindo é a trajetória, né? Primeiro, a história do Brasil, a colonização da forma que se deu, fez com que tivéssemos grandes desigualdades regionais. E o Nordeste, principalmente ali o litoral, com a cultura, com a monocultura da cana-de-açúcar, e depois, posteriormente, com mudando os ciclos econômicos e com a industrialização em São Paulo, a região Nordeste foi ficando tanto o quanto abandonada pelo governo central e nas mãos dos famosos coronéis, que eram lideranças políticas ali da época, onde fomentavam e mantinham todo aquele retrato de desigualdade e de miséria. Então, assim, o semiárido nordestino, ali, o sertão, né? Como eles chamavam, falavam que era o desertão e ficou conhecido como sertão, né? De muita dificuldade para aquela população. E o que me chama a atenção nesse texto é justamente pessoas que também, além da necessidade da mão de obra para o polo industrial, para a construção civil em São Paulo, precisava aqui também em Brasília, para a construção de Brasília na década de 50, houve agenciadores, né, pessoas que buscavam esses trabalhadores, esses camponeses, esses lavradores, essas pessoas, e os traziam para cá para trabalhar e ganhavam com isso. Então vinham nos famosos pau de arara e nas situações precárias, às vezes vinham os homens, maioria homens, mas também vinham homens com suas esposas e filhos. Então, muitas vezes saía de um estado, ia para outro, para até então chegar em São Paulo. E nesse livro ele fala de pessoas que saíam da Bahia, né, que andavam a pé muitas vezes, com um punhado de farinha, com rapadura, com uns poucos trocados, e tentavam chegar num posto rodoferroviário, né, onde pudessem pegar um trem e aí sim para São Paulo. E que e que a procura era imensa. Então, às vezes, chegava uma família, um camponês, um trabalhador, um migrante num desses locais, e eles ficavam semanas ali esperando a possibilidade de comprar a passagem e poder ir para São Paulo. E quando ia para São Paulo, o meio de transporte, os trens eram tão lotados que muitas vezes eles ficavam em pé, não tinham um local para sentar, sabe? São casos narrados que são terríveis, beirando o terror mesmo, assim. E são casos reais, mas que parecem inacreditáveis. De um homem, a sua esposa está com os demais filhos, e um homem está segurando uma criança de colo e naquele aperto, e que cansado e cochilar, e a criança naquela movimentações, nos esbarrões, sair pela janela do trem e a criança vinha a óbito, né? Então, e tantas histórias de morte, principalmente crianças que acompanhavam ali, subnutridas, mal alimentadas, sem acompanhamentos médicos, pessoas que enlouqueciam nesse trajeto, que era um trajeto árduo, e tudo em nome em busca, né, do ideal de um Eldorado, de melhores condições de morar, de viver, né, qualidade de vida. Então é muito interessante, fica essa dica, e também fica a obra denuncia ali também
que desde o início ali, quando começou-se, aboliu-se a escravidão ainda, né, no século XIX, e depois optou-se por um trabalho de estrangeiros, italianos, alemães, entre outros, que vinham para cá como mão de obra, e não só a população negra não foi incluída no mercado de trabalho, muitas vezes dada de lado, a própria sorte, mas também pessoas da região Nordeste ali que também que não eram tratados de forma preconceituosa como se não fossem brasileiros também e que tivessem uma capacidade de se integrar no mercado de trabalho e fazer um trabalho digno, né? Então, hoje ainda temos esses apelidos ali, fulano, o baiano é preguiçoso, chamar os nordestinos ou de Paraíba ou né, de forma generalizada, desrespeitando as origens. Então, hoje, algumas pessoas podem até achar graça nisso, mas na verdade é que quando a gente pega uma obra dessa, a gente fica assustado da origem de tamanhos preconceitos e tamanho sofrimento dessa população brasileira que tentou nada mais, nada menos do que ter melhor condições de vida no seu país e se deslocando aqui internamente em busca, né, de oportunidades e que, na verdade, tiveram um grande sofrimento e pouco se fala ainda disso. Vale essa reflexão. Um grande abraço.